Boa noite. Hoje, mais um programa Olhar Cidadão, e onde estaremos conversando sobre a consciência negra, né? Mês de maio é o mês de aniversário da abolição da escravatura, e nós vamos conversar um pouco sobre a consciência negra no Brasil, né? Que tem um movimento, acredito eu, depois os convidados podem me corrigir se tiver algum equívoco, mas eu acredito que a questão cultural no negro do Brasil é um pouco diferente de outros países. Mas primeiro eu vou apresentar para depois lançar a conversa polêmica. E gostaria de deixar bem claro, eu sou um homem profundamente ignorante nessas questões, não da cultura, mas no relacionamento, na discriminação, se ela existe, de preconceito se existe, de racismo se existe. Tá? Então, qualquer tropeço meu, eu já peço desculpas de antemão e quero aprender durante o programa. E está aqui para conversar conosco a Monique Camilo, que é da ONG Crioula, uma organização não governamental que trabalha com mulheres negras, né? O Paulo Roberto Valdomiro, que é estudante de História do primeiro período aqui da universidade, Januário Garcia, fotógrafo, e Luiz Carlos, que é conhecido mais como Gá, e ao longo do programa nós vamos chamar ele de Gá, que é designer gráfico. Eu, na apresentação, dizia que eu acredito que a história eu posso chamar de negro, de preto, como é que eu chamo? Posso chamar de negro? Negro. Do negro. Eu acho que ele tem uma diferença na história do Brasil, porque os escravos começaram a chegar aqui em 1520, 1530, quando o Brasil, eu digo até que o Brasil nessa época não era Brasil, era uma colônia. Quer dizer, o Brasil era uma parte, era o quintal afastado de Portugal. E foi assim até 1508, quer dizer, passou aproximadamente 300 anos sendo o quintal de Portugal, uma cultura portuguesa, não se podia produzir para dentro do país, podia se produzir roupa para escravo, podia produzir material de consumo do escravo, o resto era obrigado a ser importado de Portugal e a riqueza era toda exportada para Portugal. Então a família real veio para cá em 1808. Continuamos sendo o quintal de Portugal, apesar do final dos anos, do final do século XVIII, 1700 alguma coisa, que tinha um movimento de portugueses em Minas, principalmente, né? Tiradentes, que estava mais preocupado com a questão de não pagar impostos, etc. Em 1822 veio a independência, quando o Brasil passou a ser Brasil, né? Que a independência de Portugal passou a ser um império, e uma mistura já de pessoas que se educavam na Europa, vinham para cá e começavam a trazer aqueles movimentos de liberdade da Europa e dos Estados Unidos, independência, república, etc. Nos Estados Unidos, onde já houve um problema, acredito que mais sério, de racismo, já eram os americanos em 1700. Então, uma coisa já tinham feito a independência e assim mesmo eles é que importavam os escravos e comercializavam, né? Então, eu acho que existe uma característica própria no Brasil. Perfeito. Né? Não sei se... E, graças a Deus, chegou em 1888. As pessoas atribuem mais à Princesa Isabel, mas eu atribuo mais aos políticos abolicionistas, alguns jornais... Pressão da Inglaterra também, né? Pressão da Inglaterra, cujas algumas empresas exploravam ouro no Morro Negro que tinham escravos, quer dizer, não eram todos ingleses, né? Você tinha ingleses lá no governo fazendo uma coisa e aqui fazendo outra, né? Com certeza. A Inglaterra, naquela época, mandava no mundo, levou o nosso ouro todo via Portugal, inclusive, né? E... 1888 veio a abolição, mas, na verdade, você tem o escravo livre, mas você não tem uma política de liberdade, quer dizer, vocês vão dizer, uma política de inclusão. Quer dizer, não se fez um trabalho para que, também não sei se foi feito isso em outros países, para que o negro, essa passagem de escravo para um trabalhador. Trabalhador remunerado, né? Então, em primeiro lugar, quer dizer, posso continuar chamando de negro? Claro, por que não? Claro que deve. Bom, então, Monique, essa ONG Crioula, aí eu já venho alguma pergunta também, quer dizer, se vocês, negras, se chamam de crioula, quer dizer, eu na rua posso chamar
uma crioula de crioula? Não faça isso. Na verdade, Você está entendendo? Na verdade, tudo depende da forma como você, do sentido que você tá colocando a palavra, né? Na verdade, muitas pessoas perguntam por que o nome da ONG é crioula, né? Na verdade, é um sentido de afirmação da nossa identidade. E muitas vezes as pessoas nos ofendem, né? Nos chamando de crioula, de neguinhas. Então, o trabalho da organização vem também no sentido de afirmar a nossa identidade. Você falou no começo se pode-se falar negro, né? Pode-se falar. Acontece que muitas vezes as pessoas utilizam a nossa identidade, a forma de como nós nos identificamos, para nos ofender, né? Quando você diz, nossa, você é um negro muito safado, né? Você está utilizando a raça da pessoa, né? A raça, por favor, entre parênteses, né? Para ofendê-la, para diminuir essa pessoa, por conta da sua condição. Então, nós trabalhamos no sentido mesmo de afirmar a nossa identidade. Então, quando nós colocamos uma blusa 100% negro, e as pessoas contrapõem dizendo, se eu colocar uma blusa 100% branco, vão dizer que eu sou racista. Na verdade, o movimento negro trabalhou durante muitos anos também nesse sentido de afirmar essa identidade, né? Black is beautiful. E porque nós, durante muitos anos, nós fomos tratados sempre relacionados a coisas negativas, né? Tudo que é ruim vem do negro, né? Então, a nossa luta, na verdade, também é para que tenhamos orgulho da nossa história. Uma história de escravidão, mas também uma história de resistência, porque estamos até hoje nessa terra. Januário, há quanto tempo o negro no Brasil começou a se organizar para mostrar que não existe diferença? 1531, quilômetro de Palmares, Zumbi, a Serra da Barriga. Com certeza. Foi a partir dali. Vai ter. Resistimos desde quando mais chegamos de aqui, 400 né? anos. Claro que tem, né? Então, E o que mudou de 1531 para 2005? Olha, eu acho o seguinte, a gente tem que trabalhar com uma questão fundamental, que o racismo, na maioria dos países, foram políticas adotadas por esses países. No Brasil, o racismo ganhou status de ideologia de dominação social. Então, na sua prática cotidiana, a gente tem que entender que existem políticas que são políticas preconceituosas, existem políticas que são discriminatórias e políticas que são racistas. E ele trabalha dentro desse universo, dessa dominação social. Você poderia definir para a gente a diferença entre Discriminação, preconceito e racismo? É o seguinte, vamos lá. Se você chegar num edifício, existe uma entrada chamada entrada de serviço. Não importa que seja um técnico de um ar-condicionado, um técnico de fogão, ou um técnico que vá lá para consertar um computador. Todo mundo tem que entrar pela entrada de serviço. Porque aquelas pessoas ali, em princípio, por irem prestar trabalho, não está em nível dos moradores daquele edifício. É uma outra classe social. Isso é preconceito. Que eu posso ser um engenheiro pós-doutorado que estou lá para consertar um computador da Apple, por exemplo. Você está entendendo? Mas eu sou obrigado a entrar, ou você, ou ela, qualquer um daqui, entrar pela entrada de serviço. Porque a gente não é daquele edifício. Não importa que eu vou consertar o fogão ou o computador, um Macintosh. O importante é que eu tenho que entrar por ali. Isso é preconceito. Está pré-concebido que eu tenho que entrar pela entrada de serviço. Bom, discriminação. Política discriminatória. Você imagina que você vê um anúncio que pede uma vendedora ou um vendedor para trabalhar numa determinada empresa, que ele tenha determinados cursos, mas que tenha que ter uma boa aparência.
Boa aparência no Brasil, a gente sabe que é branca, loura, estilo leste europeu. Então, o negro não enquadra nisso, então não tem boa aparência. Isso é discriminação. E quais são as políticas racistas que essa sociedade tem? Você pega uma estatística do Instituto Ethos, você pega uma estatística do DIESE, ou uma estatística do IBGE, que são setores de credibilidade nacional, que mostra que um médico ou um engenheiro branco com 12 anos de estudo, com curso especializado mais 3 anos, falando 2 idiomas, e um negro com 12 anos de estudo, com 3 anos de especialização, falando 2 idiomas, ninguém sabe por que o médico negro ganha 40% a menos. Está provado pelo IBGE, pelo Instituto Ethos e pelo DIESE. Por quê? Isso é racismo. Então você vê o que é racismo, o que é discriminação, o que é preconceito nessa sociedade. E qual é, dentro de uma filosofia da consciência negra, esses 3 grupos não precisam ser modificados, um deles ou todos eles têm que ser modificados, aceita-se a entrada de serviço desde que seja para todo mundo, a questão do segundo que você falou, discriminação. Quer dizer, o preconceito é aceito como uma questão... Nada disso é aceito, porque eis que a gente trabalha com uma coisa muito maior que isso, que é o conceito de ação afirmativa. A questão da ação afirmativa é exatamente que vem para promover a igualdade racial. Sim, mas olha só, a entrada de serviço é uma pessoa que vai prestar serviço, seja branco... Não, mas não tem que existir. Existe lei que proíbe ter. Você hoje tem uma lei do Lítis Vieira que qualquer um pode entrar para o elevador social. Mostra que entrada de serviço é uma questão ideológica. Está entendendo? Hoje existe uma lei do Lítis Vieira... Mas a ideologia, se o prestador de serviço é uma coisa, a ideologia de branco, negro, índio ou não índio é outra coisa. O que eu estou falando, na prestação de serviço, você falou do serviço. Mas é lógico, mas aquilo ali, sabe por quê? Porque todo mundo faz essa entrada de serviço, sabe por quê? Porque sabe que a maioria dos que vão prestar trabalho são negros, e ali é lugar de passagem para negro. É isso que acontece. A entrada de serviço caracteriza uma entrada para negros, ideologicamente falando, politicamente falando. Eu dei esses exemplos aqui para mostrar a coisa, como é que funciona. Mas, na realidade, a gente sabe que entrada de serviço é local para negro passar, que pode entrar por ali. Até porque se o prestador de serviço chegar no edifício para entrar, ele for branco, né? Só um instantinho. O programa Olhar Cidadão volta já já, conversando sobre consciência negra. Voltamos com o programa Olhar Cidadão. Hoje nós estamos conversando sobre a consciência negra, a modificação, ou a procura de modificar essa relação que existe atualmente em nossa sociedade. E o Gá ia falar e eu precisei interromper para darmos um intervalo. Eu estava, na realidade, ratificando o que Januário Garcia falou. Quer dizer, o racismo, para se manifestar, ele precisa de instrumento. E ele estava lembrando do instrumento que é o elevador de serviço. Quer dizer, na verdade, o elevador de serviço é um instrumento, né, que facilita essa separação entre brancos e negros, ou índios, sei lá o que for. O prédio aí, o síndico, ou lá quem for, tem esse instrumento na mão para praticar o racismo. E está dando exemplo. Se chegar um prestador de serviço branco, ele vai entrar no elevador social e não vai ser percebido. Isso é um problema, porque ele não tem esse crachá. A questão é que nós temos o crachá, entendeu? Quer dizer, uma pessoa branca, por exemplo, ela pode, até para também caracterizar a questão social, que as pessoas confundem mesmo, racismo com problema social, isso já é um assunto, para mim, está mais do que resolvido, né? E é aquela questão, né? A pessoa branca, por exemplo, ela pode ser pobre e ela pode se disfarçar essa pobreza, se ela quiser. O negro não tem como disfarçar, entendeu? Ele é negro e o crachá está mostrando e ele vai ter que passar pelo elevador de serviço. Então, eu concordo com o Januário. Na verdade, o elevador de serviço é um instrumento para a prática do racismo. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque a rigor não precisa disso. Todo mundo pode entrar pelo elevador. Qual o problema de misturar as classes sociais ou as raças no mesmo elevador? Não tem problema nenhum. Por que a existência do elevador de serviço?
Né? Se for um elevador de carga, é outra história. Elevador de carga, aí faz sentido no elevador de carga. Não vai misturar a carga, uma coisa, né, que está com pessoas, é diferente. Mas um elevador de serviço é um instrumento bandeirosamente racista. Mas só uma coisa, Gá, só para acrescentar aqui, o elevador de serviço é um elevador de carga. Ele serve a duas coisas. Né? É complicado, né? Agora, olha só, eu costumo dizer o seguinte, eu como homem, às vezes, não entendo algumas dificuldades das mulheres, né? Porque eu, sendo homem, não posso entender uma série de coisas que acontecem com mulheres, que as mulheres sentem. Eu, como pretenso branco, né, não conheço a minha árvore por 3, 4, 5 gerações, a princípio, não conhecendo, vou dizer assim que eu sou branco. Eu não posso sentir, né, o que o negro sente, né, quando é discriminado, né? Mas, por exemplo, quando alguém chama um negro de negrinho, tá? Uma atitude racista, talvez, aquele negrinho. E quando o negro chama o branco de branquelo, também está tendo uma atitude racista? Na verdade, aí eu entendo que existem duas coisas. A primeira é, nós tivemos a construção de uma ideologia racista nesse país, como bem o Januário colocou, até para legitimar, porque durante 400 anos, pessoas foram tratadas como objetos. Porque, na verdade, quando nós falamos que a população negra foi escravizada, nós imaginamos que pessoas, né, com direitos, enfim, cidadãos, foram escravizados. Mas a visão que se tinha do colonizador era um objeto que estava sendo utilizado ali, não é? E acontece que foram, durante muitos anos, essa ideologia está presente até hoje, né? Nós vivenciamos isso no nosso dia a dia, e nós, negros, somos educados nessa ideologia. Então, muitas vezes, nós também reproduzimos algumas práticas, mas nós temos que estar sempre nos corrigindo. E muitas pessoas racistas utilizam o argumento de que o negro também é racista para tentar perpetuar essas práticas. Né? Então, um negro chamar o outro negro de neguinho, tentar insultá-lo, é tão racismo quanto o branco chamá-lo. Né? Acontece que não é pelo fato dele ser negro que isso vai legitimar. Não é? Agora, se um negro chama um branco, enfim, tentando insultá-lo também, chamando de branquelo, enfim, entre outras citações, na verdade, não tem o mesmo, vamos dizer que não tem o mesmo peso. Por quê? Porque não foi construído nesse país ideologias, enfim, que inferiorizassem a população branca. Entendeu? Mas não ter o mesmo peso representa que tem peso. Tem peso, claro que tem, né? Porque você, de uma certa forma, você está discriminando também. Mas o que eu estou querendo dizer é que os brancos não foram, não existiu não foram nenhuma tão massacrados quanto os negros foram. Exatamente, não foi tão massacrados como a população negra. Mas aí, deixa eu dizer para onde é que eu quero chegar. Às vezes eu tenho um receio de que, em vez de sermos pessoas, né, segundo os estudiosos, o que diferencia negros, brancos, índios, amarellos, o que for, é a cor da pele, o formato do nariz e o cabelo. E que isso, dentro do genoma, representa 0,005%. Quer dizer, eu fico impressionado, né? Acho que os homens e mulheres amam da mesma forma, sofrem da mesma forma, né? E aí a gente se pega numa coisa que talvez pudesse ser resolvida de outro jeito. Eu não sei, estamos aqui conversando, né? Eu imagino uma pessoa com uma carga de 400 anos em cima da cor da pele, procurando resolver isso em 30, 40, 50 anos. Quer dizer, na verdade, eu acho que isso os nossos filhos, netos, sendo alertados que essa coisa não pode, daqui a 400 anos, os brancos serem escravos dos negros para poder compensar esse tipo de coisa. Quer dizer, eu sei que não, eu estou falando que se nós não nos preocuparmos em nos tratarmos como gente... Agora, né? Isso, não nos tratarmos como gente, como é que a gente pode fazer esse trabalho? Olha, eu vou dizer uma coisa. Veja bem, na minha colocação, eu disse uma coisa assim, bastante objetiva. Isso é uma questão ideológica. Racismo é uma questão ideológica.
Então, o que ocorre na sociedade brasileira? A sociedade brasileira, de um modo geral, ela foi estruturada para beneficiar quem? Aos imigrantes que chegaram da Europa. E os negros que vieram, saíam da África enquanto africanos e chegavam aqui como peças de escravos. Uma peça tinha 4... Eu não gosto muito de falar do passado, que eu não gosto de falar em negro olhando pelo retrovisor. Eu gosto de falar de negro olhando pelo para-brisa. Você está entendendo? A minha visão é essa. Mas eu tenho que recorrer a certas horas ao passado. Então, nós éramos peças, e uma peça tinha 4,78 metros. Era quantas pessoas desse uma peça de escravo. E era assim que era tratado o negro. Ele foi desumanizado. Então, ele era uma peça. Então, essa coisa ela se tornou uma ideologia. Então, tudo, e essa coisa é o seguinte, o Brasil sempre esteve preparado para privilegiar as classes dominantes. E nada acontece nesse país antes dos 25 anos de geração para geração. Aí você há de me perguntar assim, como assim? 1888 tem a abolição da escravatura. Por que teve a abolição da escravatura? Porque a escravidão já não dava mais lucro. Já não tinha mais condição de ter escravo. E uma nova geração de pessoas estavam chegando. Então, 25 anos depois, é 1913. Chega a primeira geração pós-escravatura ao poder. Nessa época, a menina dos olhos das classes dominantes era a Marinha brasileira. O que aconteceu? A revolta da Chibata, em 1910. Acabaram com a negrada na Marinha, em 1910. João Cândido, né? João Cândido, tudo muito mais. 1913, com 25, você chega em 1938. Aí, é a segunda geração, 1938, com 25 anos que chega. E em 36, Getúlio implanta o Estado Novo, acaba com a Frente Negra Brasileira, que estava se transformando num partido político, e arrasa com tudo para garantir os privilégios dessa segunda geração. 25 anos depois, 1963, 1964, vem a ditadura militar. Arrebenta com tudo, acaba com tudo, para privilegiar os filhos dessa classe dominante que chegou ao poder. 25 anos depois, 88, chega Caiado, chega o DR, chega Collor, chega todo mundo no poder. Complicado, né? Está entendendo? Esse país sempre foi voltado para privilegiar as classes dominantes. E aí arrasa conosco, que somos negros. Agora, me diz uma coisa aqui. Quem pode modificar isso são as leis. Você pode modificar, pode ajudar. Bom, agora você... Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem elabora as leis? Quem elabora as leis, né? Uma sociedade praticamente branca, né? Entendeu? Olha, aí eu vou discordar de você. Não. Porque se a sociedade brasileira tem 70%, 80% de negros, os negros não estão com a consciência suficiente para colocar os seus representantes negros no Congresso para fazer as leis. Por quê? Porque falta consciência negra. Não. Porque não, se os negros, não, como falta consciência, não presta atenção, como falta consciência das mulheres. As mulheres são mais de 50%. Não. Olha só, quando eu estou falando que falta consciência, é o seguinte, as mulheres foram oprimidas durante muitos anos e não acreditam nelas como representante delas. Deixa eu só fazer uma colocação. Ali ela está representando duas, a mulher e Esse embalo que você está colocando aqui. Vou te dar uma saia justa. Vou te dar uma saia justa. Calça apertada. Calça apertada. Tudo bem. Quando você inicia esse programa dizendo que não sabe nada sobre negro, que não sabe nada sobre isso, você está dizendo o seguinte, olha, gente, a escola que eu estudei nunca me ensinou a entender este país e esse povo. Não contou a nossa própria história. Quer dizer, não é culpa da gente. Então, por isso, quando você agora procura a consciência negra, não existe, porque a escola nunca procurou dizer quem é esse povo. A escola nunca procurou integrar esse povo. O estudo sempre excluiu esse povo. É por causa disso que você chega agora e diz, mas o negro não tem consciência de votar. Não, não é isso. É que nunca nos foi. Nós fomos educados por uma cultura racista. Sabe? Os meus pressupostos são brancos. Os meus espelhos são brancos. Os meus professores foram brancos.
As minhas referências foram brancas. Então, essa sociedade implantou um branco dentro de mim, que quer que eu fale de negro conforme ele quer que eu fale. Aí eu vou ter que ler muito Frantz Fanon, aí eu vou ter que ler muito Sheikh Anta Diop, eu vou ter que ler muito pensador negro para eu me descolonizar. Tá, agora um intervalo, lamentavelmente, que vamos procurar um embalo, e daqui a pouco voltamos com o programa Olhar Cidadão. Até já. Voltamos com o programa Olhar Cidadão, hoje conversando sobre a consciência negra. E a Monique gostaria de falar, nós estávamos conversando e o Januário estava mais afoito. Na verdade, eu gostaria de começar dizendo uma frase da Sueli Carneiro, diretora de Guila 10, Instituto da Mulher Negra de São Paulo, onde ela diz que ninguém é racista por natureza. Você aprende a ser racista no seu dia a dia. Vivendo numa sociedade racista, tanto os brancos como os negros aprendem a perpetuar culturalmente essas práticas. E quando coloca por que o negro não vota no negro, assim como a mulher não vota em mulher, nós temos na nossa sociedade a representatividade do poder sendo do homem e do branco. Então, para nós, mulheres, reconhecer que política também é lugar de mulher, isso vai ocorrer através de um processo de reeducação, de mudança cultural. Nós temos as políticas de ações afirmativas para as mulheres na área política, a cota de 30% a 70% de mulheres em partidos políticos. Para quê? Para que as mulheres possam ter mais oportunidades na participação política partidária também, né? Porque muitas mulheres não conseguem sequer se candidatarem por conta de barreiras artificiais machistas, assim como os negros muitas vezes não conseguem chegar a essas instâncias de poder por conta de barreiras construídas historicamente para que ele realmente nunca chegue naquele lugar. Porque a população negra e tanto as mulheres chegarem numa mesa para poderem negociar as suas questões, colocar na pauta as suas demandas, né, e a partir daí propor modificações, né, para que isso não ocorra, você cria mecanismos. Porque, na verdade, o racismo, ele garante privilégios. E quem está no poder não quer sair. Está no poder há 400 anos, não quer sair. Isso é muito claro quando a gente discute atualmente na sociedade a política de cotas. Eu sou do curso de Direito aqui da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a primeira universidade a implementar cotas. Na primeira lei de cotas, houve uma manifestação de toda a sociedade brasileira contra essa política. E, basicamente, os cursos de Direito e Medicina foram os cursos que protestaram, entraram com mandado de segurança. Por quê? Porque são cursos que são os filhos das elites que estão lá. E se eles sempre tiveram o seu lugar, alguém vai ter que sair para que negros e pobres possam entrar. Então, na verdade, o que nós temos que fazer para mudar e para aprender realmente a história do nosso país é entender que esse país não foi construído por brancos. E como é que a gente pode entender alguns negros que se manifestaram contra a cota por causa de raça e não por uma questão econômica? Que a cota, na verdade, ela é econômica e também de raça. Eu posso falar? Claro. Eu vejo assim, como ele colocou, Januário colocou muito bem ali, né? Falta de conhecimento, falta de entendimento que durante 400 anos, né, foi um grupo que foi extremamente massacrado, né, por um povo, né, no caso, quem detém o poder, né, no caso, detinha o poder os brancos. Falta de entendimento, porque nós da Educafro, né, eu como membro efetivo da Educafro, a gente, assim, em vários debates, chegamos à seguinte conclusão, que a mídia, ela também tem uma parcela de culpa nessa falta de esclarecimento, sabe? De determinadas pessoas pensarem assim.
entendeu? Eu vejo assim, falta de conhecimento, porque eu também já tive a oportunidade de conversar com várias pessoas que não tentaram vestibular pelo sistema de cota, negros, né? Por achar que é um preconceito contra mim, né? E eu tentando até demonstrar para esse colega, não, rapaz, não é um preconceito, cara. Pô, se você já parou para analisar que durante 400 anos, cara, você foi massacrado. Ah, mas eu não fui, sabe? O cara não tem consciência, sabe? Ah, mas não fui eu, foi... Rapaz, mas foi a tua etnia, a nossa etnia. Então, rapaz, isso aí é uma forma que você está tendo de você entrar, mas assim eu não vou entrar. Eu vou tentar para a UFRJ, mas não vou tentar para a UERJ, porque eu não concordo com o sistema de cota, né? Aí, até pegando também uma carona no que ele falou ali na relação da questão de haver uma mobilização maior, né? Qual a questão que tu colocou? Não sei qual é que tá Não, você falou sobre uma questão de que não havia mobilização. Eu não sei quem foi que levantou essa bola aí. Entendeu, né? Não sei se foi você que falou. Não, né? Por exemplo, lá no curso de História, a gente está brigando para haver uma matéria, olha só, incrível, uma faculdade, não sei se eu posso falar isso aqui, né? Uma universidade, claro. No curso de História não tem uma matéria que fale sobre a história dos negros, né? No corpo geral. A gente está brigando, nós alunos do CA, do Centro Acadêmico lá, sabe? Quer dizer, uma coisa óbvia, deveria haver essa matéria, a gente nem deveria estar, sabe, brigando por isso, deveria ser uma coisa... Faz parte da história do país. Isso, sabe, faz parte da história do Brasil, então a gente brigando, sabe? Posso provocar um pouquinho? Vocês estão brigando também para a história do índio, a importância do índio na história do Brasil? Também na antropologia, não, mas no... Você está entendendo? Eu acho que o índio tem uma história no Brasil... Não, na questão do índio, graças a Deus, a gente nem precisa brigar, porque em antropologia, um amigo pode até lá verificar, há realmente aulas específicas nessa área aí, a gente tem Mas antropologia dentro do curso da História? Dentro do curso de História, entendeu? Que a gente tem essa matéria, né? Sabe, na questão do índio, inclusive, isso aí também é muito debatido lá também, na questão do índio. Mas nessa parte aí não é que eu estou querendo jogar um grupo para escanteio, não. Há essa questão também muito séria dos índios também, né? Que a gente não pode deixar de lado. Posso dar uma interferida? Claro, evidente. Então, olha só, eu acho o seguinte, né? Todos os debates que eu participei, que eu fui convidado a falar sobre a questão racial e tal, tem sempre uma coisa eu sei que não é intencional isso, né? Porque é um assunto muito difícil. É um assunto muito complicado que as pessoas, inclusive, algumas pessoas nem querem debater. É melhor não tocar nesse assunto, deixa isso para lá e tal, como o Estado se comporta dessa maneira. O Estado não quer falar sobre isso. Ele não tem uma proposta concreta e fica penteando aqui e ali com algumas coisas superficiais e tal, porque como não pode deixar de falar nada, tem que falar alguma coisa, que uma secretaria especial aqui, entendeu? Nomeia um ministro negro e tal, entendeu? Nunca dá uma pasta que tenha muito dinheiro, uma pasta sempre, sabe, da cultura. É sempre da cultura. Ministro negro, secretário negro é cultura, entendeu? Não vai dar educação, não vai dar ciência e tecnologia, não dá nada, entendeu? Então, e há uma tendência, de um modo geral, a querer responsabilizar o negro pela questão dele, pela sua história, entendeu? Existe uma tendência sempre. E sempre vem aquela pergunta, aquela questão do racismo às avessas. É inevitável a questão do racismo às avessas. Bom, será que o negro também não é racista? Entendeu? Bom, de cara acho que o negro é humano, né? Ele é humano, então pode ser racista, mas nada justifica, né? Quer dizer, o que está se falando aqui a questão racial e estamos contra o racismo. Que eu diria o seguinte, né? Eu acho o seguinte, acho que o racismo é uma doença sem cura, na minha opinião entendeu? É uma Mas eu vou ficar triste, porque se é sem cura, a gente pode parar aqui. Vamos botar na UTI. Não, você tem que manter sob controle. Você não pode, se ela é uma doença, tem que ser combatida. E você vai tentar mantê-la sob controle, sob níveis aceitáveis. Essa é a questão. E como você consegue manter, a única forma de manter essa doença em nível aceitável é o negro conquistar o poder político e o poder econômico. Porque o dia que a gente tiver poder político e poder econômico, o branco pode ser racista a hora que ele quiser, entendeu? Porque a gente vai estar de tete a tete, entendeu? E vamos discutir, ele pode ser racista lá na casa dele, ele só não pode se manifestar. E se manifestar, o pau vai quebrar.
entendeu? Então eu queria até aprofundar mais, porque aí já vem a história do índio e tal, que eu tenho o maior respeito, acho que o índio também foi massacrado, também pelos brancos, não é isso? Também pelos brancos, não é isso? Então, quando você fala das etnias, eu não me lembro, claro, vai estar, mas na África também havia uma luta de nações e que o negro também escravizava numa perspectiva diferente, que ele era incorporado, o negro que perdia a guerra, O vencido era vendido como escravo. era incorporado àquela nova nação e a partir daí ele passava a ser um cidadão comum como outro qualquer. Ele não era um objeto, não era uma mercadoria. Objeto, exatamente. Então eu queria só resgatar uma coisinha rápida, que é o seguinte. Na realidade, foi até um registro que eu peguei com o Carlos Alberto Medeiros ontem, que o primeiro navio negreiro chega ao Brasil por volta de 1530 e pouco. 31, segundo Januário, né? E aí nós estamos falando agora de 470 e poucos anos de luta da libertação. Eu queria desconstruir essa questão da Lei Áurea, porque isso me incomoda muito. O 13 de maio não é uma lei, não é uma data para se falar. É para se falar o dia 14. O dia 14, que é quando a ficha caiu, entendeu? Agora eu não tenho casa, agora eu não tenho dinheiro, não tenho comida, o que eu faço da minha vida, entendeu? Então, na realidade, eu queria fazer uma separação e classificar a escravidão AL, que é antes da lei, e a escravidão DL, que é a escravidão depois da lei. Ela continua, entendeu? E nós estamos numa luta, num embate, que também fica difícil. Uma vez um aluno foi me procurar para estar fazendo uma pesquisa sobre ele está fazendo uma tese de doutorado sobre a mídia e tal, e foi me procurar para saber, ele fez uma pergunta: você acha que o trabalho do movimento negro resultou em alguma coisa, deu perspectivas, melhorou a vida do negro? Eu fiquei pensando, aí eu olhei para a favela. Olhando para a favela, não. Muito pelo contrário, piorou. Né? Quando eu olho para uma classe média, aí talvez eu veja algum tipo de melhora, alguns negros ascenderam e tal. Então eu tenho aí o seguinte, a luta, ela continua, ela tem 471 anos, que está aqui anotado, né? E ela é uma luta que vai continuar sempre. Isso não vai acabar nunca, não tem saída. O que a gente tem que fazer, na realidade, é se levantar, se erguer, ganhar poder político, ganhar poder econômico, para poder tratar essa coisa de igual para igual. Acabou. Eleger os nossos candidatos, ganhar o poder lá na coisa e por aí. Então, a gente vê o seguinte, nessa divisão, né, que a Lei Áurea, na verdade, o dia 13 é um dia da princesa, não é meu dia é o dia 14. Na verdade, nem é da princesa ali. Princesa, ela acatou a decisão dos deputados. Como sempre. Não, claro, é evidente. Eu acho que todo líder, como presidente da República, o Lula, o que é o presidente Lula? O que é o nosso governador Garotinho? Ele é o representante de uma força que levou ele para lá. Né? Ele é porta-voz de alguma força. Com a princesa também era naquela época. Entendeu? Então isso ficou bem claro para mim. Então eu tenho, antes, né, na escravidão AL, eu teria aí a senzala, né, e na DL eu tenho a ravela. Né? Eu tenho na AL, eu tenho Pelourinho, a chibata, e tenho na DL a violência policial. Então, olha aqui, eu tenho o capitão do mato lá e tenho um policial alienado hoje. Eu tenho o quilombo lá e tenho o movimento negro hoje. Entendeu? Então a luta, ela continua, esse embate continua. Onde nós, aparentemente, estamos em uma desigualdade, porque o dominador, desde lá do senhor de engenho, ele é muito poderoso. Tá, agora, nós vamos ter que estar antes do intervalo e depois do intervalo. Que nós precisamos fazer uma interrupção breve aqui. É o Olhar Cidadão, volta daqui a pouquinho. Voltamos para o programa Olhar Cidadão, hoje conversando sobre a consciência negra. E eu fui obrigado a interromper o Gá exatamente quando ele estava fazendo a diferença diante da Lei Áurea, depois da Lei Áurea, e graças a Deus, na abertura, eu falei, fizeram a abolição, mas não prepararam este grupo de pessoas para uma nova vida na sociedade. Né? E é exatamente o que você está falando, quer dizer, a preocupação pela liberdade foi, não sei se foi tão grande ou não, porque até foram os brancos que fizeram, né? E talvez eles, dentro da vida que eles levavam, talvez tenham esquecido alguma coisa que você estava falando de, na verdade, mudou-se o estado de propriedade, né? De propriedade para liberdade, mas você continua tendo os mesmos parâmetros, né? Então, eu estava dizendo o seguinte, né? Eu estava dizendo que é uma luta que ela não existe a abolição não é uma coisa nossa, né? A nossa luta é uma luta que veio do quilombo, dos pomares, que nós estamos ainda em busca da verdadeira libertação, que ela ainda não chegou. E não chegou por quê? Porque não está na hora, entendeu? Na verdade, essa construção da escravidão, ela tem 400 e quase 500 anos.
não é verdade? O país, o Brasil, como uma constituição de uma nação, ele é muito jovem. Não é isso? Claro. É um país, o Brasil... Eu considero o Brasil a partir de 1808. Eu também. Antes de 1808, nós tínhamos Com um certeza. quintal de um reino. Imperial, né? Que Portugal foi um dos últimos países, eu não sei se foi até o último, a acabar com o sistema absolutista. Quer dizer, inclusive, nós fomos colonizados por um país atrasado. Né, as colônias portuguesas, que continuaram sendo colônia, Angola e Moçambique, continuam sendo um país atrasado exatamente por serem colônias Agora, a gente não vai desconstruir esses instrumentos escravocratas da noite para o dia, entendeu? Ele tem 471 anos. Mas agora, Gá, deixa eu fazer uma pergunta. Se fosse possível, numa conversa, o que precisaria ser feito para se mudar isso? Quer dizer, precisa de lei, precisa... Não, eu sei, vai levar muito tempo. Mágica, sabe? Eu sei, mas assim, onde começa? Começa na minha casa, isso começa na escola, começa na minha casa e na escola, começa na minha casa e na escola e com leis que obriguem empresas a contratar pessoas pelo conhecimento que elas têm, não pela cor da pele que têm. Veja você, eu acho que essa questão ela tem que ser resolvida simultaneamente em vários setores da sociedade brasileira. Porque, veja bem, existem determinados mecanismos na nossa sociedade que são mecanismos que eles estão aqui há muito tempo e esses mecanismos, eles são atuantes dentro do processo da consciência da gente. Uma das grandes questões que a gente tem na questão racial no Brasil é que esse processo do racismo, ele atua diretamente dentro da cabeça das pessoas. Guerreiro Ramos, inclusive, dizia que nós negros temos que educar os brancos. Porque, na realidade, os brancos acham que essa questão do racismo é um problema nosso só. Isso, exatamente. Entendeu? Eles acham isso. Isso O que eu branco ia tem que falar. começar a pensar que essa questão do racismo é um problema da nação como um todo. Porque esse país, esse país, o Brasil, particularmente, você disse, quer fazer uma correção numa fala sua, sobre que o problema nos Estados Unidos é mais sério que o Brasil. Não é. O Brasil é o país que tem um racismo mais competente do mundo. Melhor do mundo. Eu não disse que o problema lá é mais sério. Eu disse que ao longo da história, né, de 1700 alguma coisa, quando os Estados Unidos virou país, eles, em o país, eles tinham um tratamento com os escravos diferente dos brasileiros, porque o brasileiro começa a surgir um pouco depois de 1808, um pouquinho antes, quando os portugueses mandavam seus filhos para a Europa, eles voltavam aqui com os ideais da Revolução Francesa. Mas a gente está falando de uma nação que tem 12% de negros. E nós estamos falando de uma nação que tem quase 70%, entendeu? Então, veja só, se essa nação não resolver essa diferença que existe, até colocada muito bem pelo Januário, sobre as diferenças de salários, as coisas todas, se não resolver esse fosso, né, onde as cotas elas chegam para tentar amenizar isso, se não resolver isso, esse país nunca se constituirá como uma nação de verdade e nunca vai se desenvolver. Porque tem mais da metade da população que está na base da pirâmide porque tem uma origem africana. Como eu disse no começo, eu tenho uma origem africana e tenho uma origem também europeia, porque eu segui o caminho da minha mãe e vou bater em Portugal. Só que eu não sou discriminado por isso, entendeu? Essa coisa de ter um pé em Portugal não me traz nenhum benefícios, né? Porque eu tenho o registro, o meu crachá me liga à África, entendeu? Então, se a gente não conseguir resolver essas questões de base... E aí eu vou dizer uma coisa, o racismo pessoal, aquele que se é maltratado no restaurante ou que vai para o elevador de serviço, esse não me preocupa. Porque esse eu posso resolver na briga, por exemplo, né? O cara manda eu entrar para o elevador de serviço, eu dou uma tapa na cara dele, resolvo, transformo isso em um problema policial, acabou. Está resolvido. E o institucional? Os instrumentos que a instituição, que o Estado tem, os instrumentos, entendeu? Começa aquela história da cota, entendeu? Ninguém de sã consciência pode ser contra a cota. Não pode ser contra. Agora, eu particularmente não acredito nela. Porque, entendeu? Porque resolver a questão da educação para os negros é entregar o poder. E você acha que vai entregar o poder? E qualquer movimento no sentido de resolver essa questão tem que ser um movimento de massa. É como a poliomielite. Não resolveu? A questão da polio não foi resolvida por quê? Foi uma questão de massa. Vamos vacinar todo mundo.
Aí você resolveu. Agora, não vai discutir, tá legal, o governador Garotinho abriu espaço aqui, botou uma lei para ser aprovada, entra meia dúzia pela coisa. Tem que ser de massa. É uma questão que tem que ser enfrentada pela sociedade como um todo. E se não resolver isso, o Brasil jamais vai se desenvolver. Nesse sentido, então, a questão racial, a questão do racismo, não é um problema do negro, não. É um problema do branco. Então, só fechando, eu volto ao Guerreiro que diz que nós temos que educar mesmo os brancos. O branco precisa ser educado. Ele precisa entender que essa questão bate fundamentalmente também nele. Claro. Nós temos que Uma colocar. parte que pode ser. É que eu não queria dizer, você colocou que o garotinho deu, né? Eu queria colocar que ele não deu nada, que pelo contrário, ele foi pressionado de todas as formas possíveis, por várias organizações, por várias ONGs. Claro, bem Para que corrigido. houvesse ações afirmativas que não é. Tem uma outra coisa que eu acho importante. Essa questão, quando você levantou aí a questão dos Estados Unidos, é outra coisa que sempre que se discute racismo no Brasil, vem a questão dos Estados Unidos, dizendo que lá é pior, Lá que aqui é melhor, que lá é pior, que o racismo. Eu quero dizer para você o seguinte, os Estados Unidos, ele praticou durante e pratica a segregação racial. O Brasil pratica a discriminação racial. E qual é a diferença de um e de outro? É que, num país de segregação racial, o negro conhece o inimigo dele, sai e bate de frente. Encontra esse inimigo com uma arma apontada para ele. Ele olha para esse inimigo, vê o dedo desse inimigo no gatilho e ele sabe exatamente a hora que ele tem que perceber, a hora que vai apertar o gatilho para ele sair fora do tiro e não morrer. Num país como o Brasil, que pratica a discriminação racial, existe esse mesmo atirador com essa mesma arma nas minhas costas. E eu não sei quando é que ele vai atirar. E ele me atinge toda hora. Essa que é a diferença. Eu acho que é uma diferença danada, porque eu posso estar atrás sem uma arma, você achar que eu estou com a arma e a gente não pode ser amigo. Eu não estou dizendo que isso acontece, eu estou falando que às vezes existem pessoas... Pode ser eu tô falando, ideologicamente. ideologicamente, você não precisa de ter a arma. Pois é, mas essa questão ideológica que eu estou falando, quer dizer, da mesma forma que um branco pode achar que o negro que está atrás dele está armado. E, na verdade, está querendo dar um abraço e está querendo resolver essa questão do racismo. Se eu vier na rua de madrugada e vir um negro na minha direção, ele vai ficar tremendo, eu também. Mas eu acho que a questão não é... Eu acho que é o ideológico. Eu acho que a questão não é por aí. Porque essa coisa do pessoal, do negro que está na frente, a minha questão é do institucional. Porque isso faz parte do Estado. Essa é que é a questão fundamental. Mas isso faz parte do institucional, faz parte da educação, faz parte da dominação social. Você está entendendo? Eu entendo que uma das saídas, eu acho que assim, o acúmulo de discussão que se tem no movimento, eu como uma jovem estou falando isso, né? O acúmulo de discussão que você tem no movimento, toda a luta, né, que o movimento negro estabeleceu nesse país, eu acho que atualmente nós estamos no momento de, primeiro, colocar o racismo na pauta do dia nesse país. Claro. Temos que entender, o racismo não é um problema nosso, nós estamos falando de 80 milhões de brasileiros, 80 milhões de pessoas que construíram esse país e que constroem esse país no dia a dia, né? E eu entendo que a política de ação afirmativa, ela visa o quê? Ela visa garantir que a população negra tenha o quê? Tenha essa inserção justamente nesses lugares onde lhe foram vedados esse direito. Porque uma cota, a gente não quer uma cota apenas. A gente quer estar na universidade, a gente quer ter... Se manter aqui, né? Se manter na universidade. Posso agora, eu como branco, me sentir ofendido. Por quê? Vocês dizem que vocês construíram o Brasil. Vocês também, como nós, construíram o Brasil. Bom, é diferente. É verdade, mas diferente. O que eu estou falando só é como as palavras, às vezes, afastam. Quer dizer, eu entendi o que você quis dizer, entendo no por sentido que de você... que... Sim, presta atenção, entendi, mas eu estou aqui aberto para resolver. Eu só chamei a atenção é porque, às vezes, as pessoas usam palavras que, ao invés de procurar aproximar, sem querer, afastam. Mas quem tem a retribuição? Nós não temos. Não sei. Nós não temos nenhuma retribuição. Só uma pergunta, pergunta, que já está para encerrar o programa. A pergunta é o seguinte, tá bem. Branco não sabe sambar. Não é isso, não. Não, mas nós não somos samba. Sim, não, futebol e pagode apenas. O que eu estou falando... É só uma colocação, O preto construiu, mas o branco também construiu. O índio também construiu. Com certeza. Agora eu pergunto a você, quem tem os privilégios?
Quem Mas olha usufrui aqui, desses então benefícios? preste atenção. Quem usufrui? Presta atenção. Vamos, Participativamente. olha aqui, mas presta atenção. O que eu estou falando é o bolo é seguinte. partido em particular, chegamos, né? não, mas a outra coisa que eu estou falando é outra coisa. Nós fizemos o bolo. Nós 5 fizemos o bolo. Vocês estão ganhando isso. Tudo bem, então vocês vamos dividir igual porque nós fizemos. Perfeito. E não vocês vão comer mais porque vocês que fizeram a discussão. Não, mas não é isso que a gente Eu sei, eu sei. Vamos comer mais, porque nós somos maioria. Claro, mas tem que ser nossa. mas as partes são iguais. Agora, lamentavelmente, proporcional. Então, sim. isso que eu tô falando, as partes são iguais. Inclusive, essa história de que vamos fazer o bolo crescer primeiro para depois dividir já é Sabemos qual é a Agora, consequência. lamentavelmente, terminou o programa, nada impede que voltemos a discutir essa questão ou outra mais específica. Beleza. Torço para isso, eu torço para que todos nós sejamos pessoas, independente do que achar, com certeza. tá certo? E eu queria agradecer muito ao Moni Camilo, da Obrigada. ONG Crioula, ao Paulo Roberto Valdemiro, do curso de História, do primeiro período, E membro da Educafro. membro da Educafro, ao Januário Garcia, fotógrafo, e ao Gá, designer gráfico, e espero que o programa ajude a todos nós a encontrar uma solução. Muito obrigado, até a próxima, um abraço.